Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, eu quero começar com uma pergunta. Quem tem lutado as suas lutas? Ou como você tem lutado as suas lutas? No livro de Juízes, no capítulo 7, ele relata uma história acontecida com Gideão. Gideão sai à batalha e quando ele chega diante dos inimigos midianitas, ele conta que ele tem 32 mil soldados. Deus fala para Gideão, olha, é muita gente. Se vocês ganharem com 32, vocês vão dizer que vocês venceram. Faz o seguinte, diz para voltar para casa quem estiver com medo. Gideão falou isso, 22 mil soldados foram embora. Deus olhou e falou, tem 10 mil, ainda é muito. Faz o seguinte, vai na beira do rio e aqueles que abaixarem e lamberem a água, manda embora. Os que pegarem água com a mão e levarem a boca, esses levam. Primeiro que a gente vê que o soldado medroso, ele não serve para a luta. E nós também, se nós estamos enfrentando problemas e nós temos medo, nós já perdemos a batalha. Por isso, na hora de separar os soldados, a primeira coisa é ver quem é corajoso e quem não é. O soldado medroso atrapalha o exército. Aí ficam 10 mil. Desses 10 mil que estão dispostos, que não demonstram medo para irem à luta, pelo menos 9.700 deles não estavam preparados para a guerra. Para ir para a guerra, para ir para a batalha, não basta ter coragem, é preciso ter preparo. Por isso, para enfrentar os nossos problemas, primeira coisa, a gente tem que ter coragem. E segundo, nós precisamos nos preparar. Daí para lá é depender de Deus. Olha o que o texto diz, olha que coisa fantástica o texto diz. Gideão dividiu o seu exército de 300 homens em 3 companhias. Entregou a cada homem uma trombeta e um jarro vazio com uma tocha dentro, dando as seguintes instruções. Observe e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, faça exatamente o que eu fizer. Quando eu e os meus companheiros tocarmos a trombeta, vocês também, em volta do acampamento, tocarão as trombetas e gritarão, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele se aproximaram do acampamento no início da vigília da noite, logo após a troca da guarda. Eles tocaram as trombetas ao mesmo tempo em que quebravam os jarros. As 3 companhias tocaram as trombetas, quebraram os jarros, e os homens seguravam a tocha com a mão esquerda e tocavam a trombeta com a mão direita. Eles tocavam e gritavam, a espada pelo Senhor e por Gideão. Eles estavam posicionados ao redor do acampamento. Todo o acampamento midianita despertou assustado com os 300 homens. Ao ver os 300 homens tocarem trombetas, o Senhor fez com que os midianitas caíssem uns contra os outros e depois fugissem para Bet-sita em direção a Zererá. Eu estava pensando nesse texto. Muitas vezes nós pensamos que George Lucas e Steven Spielberg são os gênios dos efeitos especiais. Não, o gênio dos efeitos especiais foi Gideão. Ou seja, estava escuro. Tanto estava escuro que ele foi caminhando e o exército midianita não viu que havia gente chegando. Segunda coisa, nessa escuridão, ele usa só 300 homens que tocaram trombetas, usaram tochas e quebraram vasos. Imagine o barulho das trombetas, o barulho dos jarros quebrando e as luzes. Os midianitas achavam que eram milhares de soldados. Entraram em pânico e Gideão venceu a guerra. Aliás, não foi Gideão, foi Deus quem venceu a guerra. Por isso, quando você for enfrentar os seus problemas, primeira coisa, tenha coragem, tenha coragem. Os grandes só são grandes porque os pequenos permanecem de joelhos. Então, se levante e lute. Segunda coisa, se prepare. Terceira coisa, dependa de Deus. Dependa de Deus e Deus vai te dar vitória. Fique em paz. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz.